Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam todos bem-vindos à disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental. Eu sou o professor Maurílio Bergamo. Esse é o nosso terceiro encontro da disciplina, que tem como título Políticas Socioambientais e a Gestão Corporativa. Ao longo das duas últimas aulas, nós trabalhamos questões importantes para a responsabilidade social e ambiental, onde nós vimos aí o conceito de crise e de que forma ela se aplica dentro da nossa sociedade. Falamos da utilização de recursos naturais e de que forma os recursos naturais suprem as nossas necessidades na busca por um bem-estar social, por garantir a nossa qualidade de vida, o acesso aos produtos que nós consumimos, a produção de energia elétrica, de alimentos, dentre outras questões. Também discutimos na aula anterior questões importantes de governança corporativa, falamos de algumas políticas públicas voltadas para o meio ambiente, de que forma elas são construídas através da ação da sociedade, da cobrança muitas vezes do poder público, através da reivindicação daquilo que a sociedade entende como um caminho sustentável, um caminho que aponte para um futuro de desenvolvimento. E também trabalhamos a questão do consumo, de que forma que nós impactamos o meio ambiente com a nossa vida, com o nosso padrão de consumo. Na aula de hoje, nós vamos tratar de algumas políticas também socioambientais, de que forma elas foram construídas ao longo do tempo no Brasil. Isso serve até para nos mostrar o quanto nós avançamos até os dias de hoje e o quanto falta para a nossa sociedade avançar ainda em políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável. Também vamos trabalhar algumas questões de indicadores de sustentabilidade e de tecnologias voltadas para a gestão ambiental. Aqui no quadro, nós temos um pequeno resumo da nossa aula de hoje. Essa aula se relaciona com a unidade de ensino número 3 do livro da nossa disciplina, que tem como título Políticas Socioambientais e a Gestão Corporativa. O mesmo título da nossa aula. A competência dessa unidade de ensino é compreender a importância das políticas socioambientais e da gestão corporativa. Por isso, na aula de hoje, nós vamos estudar discutindo a importância das políticas socioambientais e da gestão corporativa dentro do desenvolvimento da nossa sociedade, dentro da construção de um modelo de desenvolvimento sustentável. Para contextualizar um pouco, então, nós vamos começar a aula de hoje tratando das políticas públicas ambientais. Nós vamos entender como elas foram construídas ao longo do tempo. As políticas públicas brasileiras começam lá na era Vargas, no início do século XX, e vão se desenvolvendo ao longo do tempo de acordo com o que a sociedade evolui, de acordo com os acordos internacionais e na identificação de problemas ligados ao meio ambiente. Depois, nós vamos estudar uma corrente filosófica que se contrapõe ao pensamento capitalista. Nós falamos nas aulas anteriores de que forma o capitalismo ele impacta a nossa vida, de que forma ele está inserido dentro de um contexto da sociedade, e nós vamos tratar o meio ambiente na aula de hoje dentro de uma proposta ecomarxista ou ecossocialista, que é uma proposta filosófica, é uma maneira de enxergar a importância ambiental, trazendo elementos do socialismo, que a gente chama de socialismo verde, muito discutido nos dias de hoje. Além disso, nós vamos analisar a importância dos indicadores de sustentabilidade na construção da sociedade, de que forma esses indicadores contribuem para que a gente tenha um panorama geral do desenvolvimento sustentável e, por fim, nós vamos conhecer algumas tecnologias desenvolvidas e aplicadas à gestão ambiental. Tecnologias hoje que nos permitem um olhar para o futuro e uma construção de um modelo de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, novas formas de gerar energia de forma limpa, com pouco impacto ambiental, matérias-primas alternativas, modos de construção de tecnologias que apontem para um futuro mais sustentável, garantindo o nosso bem-estar e, ao mesmo tempo, preservando as questões ambientais. Por isso, eu te convido desde já a participar da nossa aula, a enviar suas contribuições através do nosso chat, seus comentários. Nós teremos uma situação-problema para que a gente possa analisar o contexto da aula de hoje em uma situação do cotidiano relacionado ao impacto ambiental, e também nós temos uma atividade no final da aula para que a gente possa interagir, construindo assim a disciplina de responsabilidade social e ambiental. Políticas públicas ambientais.
Vamos iniciar os nossos estudos tratando da importância das políticas públicas socioambientais. Políticas públicas definem objetivos, metas a serem cumpridas tanto para o desenvolvimento social, para garantir que a gente tenha uma diminuição das desigualdades sociais, que a gente garanta índices importantes para a sociedade, índices relacionados à segurança pública, à educação, ao meio ambiente e também, quando a gente pensa em políticas públicas ambientais, elas nos permitem, por exemplo, a criação de áreas de proteção, a gestão do recurso natural, a recuperação de áreas degradadas, dentre outras questões. Voltando aqui ao quadro, quando nós pensamos então nas políticas públicas, toda política pública ela é construída através de um plano, de um programa ou por um conjunto de ações e que geram ali atividades a serem desenvolvidas pelo Estado. O Estado, tanto na figura do governo federal, quanto do governo estadual, quanto do governo municipal, tem um papel importante na construção de políticas públicas. E essas políticas visam assegurar o direito e a cidadania dentro de um segmento social, cultural, étnico ou econômico. Então nós temos uma série de políticas públicas que impactam a nossa sociedade. Nós temos políticas públicas ambientais que definem, por exemplo, áreas de preservação ambiental. Nós temos políticas públicas de ordem social que definem ali questões, por exemplo, com a educação, metas de desenvolvimento em relação à saúde. Nós temos políticas públicas culturais que visam ali preservar ou valorizar algum elemento cultural e o Brasil, um país tão grande como o nosso, nós temos diversos elementos culturais nas diferentes regiões do Brasil que merecem políticas públicas voltadas para a preservação dessa identidade do nosso país e até mesmo políticas públicas de ordem étnica, como com políticas públicas que busquem ali combater o racismo, tratar da questão da homofobia. Então essas políticas públicas têm também uma importância muito grande na construção de uma sociedade. Uma sociedade se constrói apoiada nas políticas públicas e as políticas públicas, embora elas venham do poder público, elas sejam construídas pelo governo federal, estadual e municipal, elas devem atender à demanda da sociedade. Voltando aqui ao quadro, toda política pública ela tem uma ação na sociedade de forma direta, quando ela tem um impacto nessa sociedade de forma direta, por exemplo, uma política pública voltada para a gestão do esgoto dentro do município. Quando eu penso, por exemplo, numa política pública de saneamento básico, ela vai trazer um impacto direto na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Agora, políticas públicas, por exemplo, relacionadas à preservação ambiental, à criação de áreas de proteção, são políticas públicas que têm um impacto indireto na vida das pessoas, porque uma área de preservação, muitas vezes ela está distante da localidade onde a pessoa habita, mas ela pode trazer ali benefícios em relação ao clima, à disponibilidade de água, dentre outras questões. E é importante que toda política pública defina claramente as suas prioridades e os objetivos que ela deseja cumprir. E ao longo do tempo, ela deve ser revisada para entender se ela está cumprindo esse objetivo. As políticas públicas de ordem ambiental, que são muito importantes para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável, vêm justamente da necessidade emergencial que a nossa sociedade tem de conter a crise ambiental ou ecológica que se instalou na nossa sociedade. Hoje, por exemplo, nós convivemos e estamos passando por um momento de crise hídrica. E essa crise hídrica é reflexo direto da nossa sociedade, das escolhas que nós fizemos ao longo do tempo e impacta a nossa vida de forma direta. Nós temos localidades do Brasil hoje que estão passando por racionamento de água ou que estão ali com questões relacionadas à qualidade do ar, à umidade relativa do ar, muito baixas por conta dos índices pluviométricos, a questão da queimada que hoje está aí muito presente dentro do Brasil, também impacta nessas questões. Então a crise ambiental hoje ela é algo muito importante de ser discutida e de ser levada em consideração dentro do nosso modelo econômico, social e ambiental. Voltando aqui ao quadro, nesse sentido então, no Brasil, as políticas públicas são desenvolvidas na maioria das vezes em parceria com
organizações não governamentais. As ONGs têm um papel muito importante na construção dessas políticas públicas através dos seus planos de ação, da relação que ela estabelece com o governo, dentre outras questões. E também a iniciativa privada fomenta a criação de políticas públicas, até mesmo políticas públicas que limitem o crescimento econômico. Toda política pública de ordem ambiental vai ser também definida por planos, por ações, por atitudes que são voltadas para o meio ambiente, a fim de possibilitar uma vida digna a todos, um ambiente equilibrado para o desenvolvimento sustentável. Então, hoje, as políticas públicas de ordem ambiental, elas têm uma missão de enfrentar os problemas ambientais que nós sofremos hoje, problemas, por exemplo, como a degradação de áreas florestais, o problema das queimadas, o problema do esgoto urbano não tratado e também de enfrentar questões relacionadas a mudanças climáticas. Hoje nós estamos sofrendo dentro de questões relacionadas aí ao aumento da temperatura global, aos índices pluviométricos cada vez menos obedecendo um padrão, o que geram ali prejuízos, porque ficam um longo tempo sem chuva e quando a chuva vem, ela vem muito forte, torrencial e causa ali prejuízos econômicos através de inundações, alagamentos, dentre outras questões. Então esse tipo de análise ele é muito importante e as políticas públicas elas buscam tratar algo emergencial que está na nossa sociedade, mas um reflexo de uma política pública muitas vezes ele é visto apenas depois de anos, depois de 5, 10, 15, 20 anos. Então, muitas das políticas públicas desenvolvidas hoje vão impactar a nossa sociedade apenas no futuro. E não é por isso que elas devem ser deixadas de lado. Então, o poder público tem uma importância muito grande na criação das políticas públicas, mas nós também, enquanto sociedade civil, temos uma importância muito grande em fomentar a criação de políticas públicas. Muitas vezes chamando a atenção dos nossos governantes, governantes esses eleitos pelo nosso voto, como nossos representantes, para formular políticas públicas que atendam às demandas da sociedade. Políticas públicas brasileiras voltadas ao meio ambiente. Agora nós vamos analisar algumas políticas públicas do Brasil que têm um papel importante na construção do nosso modelo de preservação ambiental. Muitas dessas políticas são datadas do início do século XX e foram evoluindo ao longo do tempo, ou serviram de base para a criação de legislações específicas que tratem de pontos importantes do desenvolvimento da sociedade. Vamos ao quadro. Quando nós pensamos nas políticas públicas brasileiras, o Brasil, por ser um país enorme, com biomas característicos. Nós temos aí no Brasil biomas como a Mata Atlântica, como a Floresta de Araucárias, como o Pantanal, o Cerrado, a Floresta Amazônica, a Caatinga, que são biomas que estão presentes no Brasil, que são muito diferentes entre si e são biomas que não estão localizados muitas vezes em outros países. Quando eu penso, por exemplo, na Floresta de Araucárias, é um bioma, muitos autores até nem consideram a Floresta de Araucárias como um bioma separado dos outros, mas é um tipo de vegetação, de relevo que é restrita a uma pequena localidade. A Caatinga também, o Cerrado tem características próprias e todos esses biomas no Brasil têm uma grande biodiversidade. Então as políticas públicas elas têm a missão de tratar cada um desses biomas tanto de forma global, na forma de uma preservação do meio ambiente para todas as políticas brasileiras, quanto também políticas públicas específicas para cada bioma. Voltando aqui ao quadro, nesse sentido então, as primeiras políticas públicas voltadas para o meio ambiente no Brasil começaram lá na era Vargas. O governo Vargas ele dura entre 1930 e 1945, com uma pausa no meio desse período, mas a gente tem ali uma série de políticas públicas desenvolvidas no governo Vargas, como, por exemplo, o Código de Caça, que foi instituído pelo governo Vargas em 1939 e depois foi ali passou por uma reformulação em 1967, já durante o regime militar. Nós temos também
o Código Florestal, que é de 1934 e passou por alterações em 1965. O Código de Minas, algo muito importante, trata da exploração mineral e a gente sofreu alguns problemas ambientais de ordem da exploração mineral nos desastres de Brumadinho e Mariana há alguns anos atrás. Então isso nos chama a atenção para a importância de disciplinar o uso dos minerais, a extração de mineral. O Código de Minas é de 1940 e passou por reformulação em 1967. Outros códigos importantes, nós temos também o Código das Águas, que também é do governo Vargas e foi instituído em 1934, e o Código de Tombamento do Patrimônio Histórico, de 1937, embora trate dentro do seu texto muito do tombamento de prédios públicos, existe também dentro desse código as primeiras áreas de proteção, áreas voltadas à preservação do meio ambiente, foram instituídas a partir do tombamento público dessas áreas, porque refletiam ali um interesse comum da sociedade e também questões relacionadas à história do Brasil. Então nós temos a importância desses códigos para a definição. São esses códigos que disciplinam todas as ações voltadas à preservação ambiental no Brasil? Não, nós temos leis específicas para cada uma das questões, mas esses códigos eles são importantes e eles determinam ali muitos pontos específicos relacionados aos recursos e ao manejo desses recursos importantes para o desenvolvimento da sociedade. Voltando aqui ao quadro, outra questão importante nós temos, por exemplo, em 1937, reflexo do Código Florestal de 1934 e também do Código de Tombamento do Patrimônio Histórico de 37, nós temos a criação do primeiro Parque Nacional do Brasil, que é o Parque Nacional de Itatiaia, que fica no estado do Rio de Janeiro. Além disso, a década de 60 é marcada no mundo todo por um amplo processo de industrialização, o milagre econômico brasileiro lá no final ali do década de 50, começo da década de 60, começou-se a se analisar, além desse processo industrial, pensar também nos problemas relacionados à poluição. A partir da década de 60, movimentos como, por exemplo, o movimento hippie, o movimento pacifista, que ganham corpo na década de 60, começam a chamar a atenção de que a nossa sociedade está se desenvolvendo de forma muito acelerada, sem olhar para as questões ambientais. E nós vamos ver que a partir da década de 70, diversas legislações específicas são geradas não só no Brasil, como no mundo todo, voltadas para a preservação ambiental. A década de 60 é muito importante para abrir os olhos dos governantes na importância da conservação do meio ambiente. Voltando aqui ao quadro, então nós vamos ver que reflexo, por exemplo, da Conferência de Estocolmo de 1972, no Brasil nós vamos ter algumas políticas importantes voltadas para o meio ambiente, como por exemplo, em 1973, a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, que hoje é o Ministério do Meio Ambiente. Em 73, nós tivemos também a criação da CETESB, que é a CETESB é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Então, a gente tem ali uma importante companhia voltada para a questão da preservação ambiental. No Rio de Janeiro, nós temos a FEMA, também fundada em 73, que é a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente. Em 79, o Rio de Janeiro foi pioneiro na proposição de uma lei sobre a utilização do solo urbano. E hoje nós temos uma série de legislações específicas voltadas para a questão ambiental que atuam na prevenção da poluição industrial, na responsabilização de forma civil e criminal por aqueles que desenvolvem atividades nucleares não regulamentadas, leis que atuam na exploração e no aproveitamento de substâncias minerais, diretrizes para o zoneamento industrial, para o parcelamento do solo urbano e até mesmo leis que atuam na criação de áreas de preservação, como por exemplo as estações ecológicas e as áreas de proteção ambiental, as APAs. Nesse sentido, desde 1981, nós temos uma criação muito grande de legislações específicas para tratar da questão do meio ambiente, porque em 81 nós tivemos a formulação da Política Nacional do Meio Ambiente e a criação do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o CISNAMA. Dentro do CISNAMA, nós temos um órgão colegiado chamado de CONAMA, que é reflexo também dessa Política Nacional do Meio Ambiente, e o CONAMA
por ser um órgão colegiado, representado por todos os setores da sociedade, como governos municipais, estaduais, federais, sociedade civil e setor empresarial, atua no licenciamento ambiental, algo muito importante para as políticas públicas voltadas no meio ambiente, porque no Brasil, todo empreendimento potencialmente causador de danos ambientais precisa passar por um processo de EIA, que são os estudos de impacto ambiental, e a elaboração de um RIMA, um relatório de impacto ambiental. Então, por exemplo, digamos que vai existir ali a construção de uma indústria numa cidade, ou de um hotel resort, de algum empreendimento muito grande na cidade. Esse empreendimento precisa passar por um licenciamento ambiental. Esse licenciamento vai definir toda a atuação desse tipo de empreendimento, se ele vai ter impacto rodoviário, se ele vai ter impacto na geração de resíduos, de que forma esses resíduos vão ser gerados, como é que vai ser a questão do emprego, dos trabalhadores, a dinâmica local, é feito levantamentos florísticos, levantamentos de fauna, e que vão ali dar um panorama geral ambiental de como aquele empreendimento se insere dentro da questão ambiental. E a partir de todos esses estudos, é feita uma elaboração de um relatório de impacto ambiental, que é o RIMA. O RIMA nada mais ele vai dizer do que se aquele empreendimento ele pode ser realizado e quais são as medidas mitigatórias daquele empreendimento. Por exemplo, se ele tem que desmatar uma pequena área para sua instalação, ele precisa repor e reflorestar uma outra área. O RIMA vai dizer que forma ele deve fazer a gestão dos seus resíduos. Ou até mesmo empreendimentos que são muito danosos ao meio ambiente, o relatório de impacto ambiental pode proibir que ele se realize. Voltando aqui ao quadro, outra questão interessante, quando nós pensamos no meio ambiente, é o Estatuto das Cidades, de 2001. O Estatuto das Cidades é um importante instrumento criado por lei que deve ali ser observado pelo município, principalmente para que o município compreenda os princípios básicos de um planejamento participativo, onde a sociedade se insira no planejamento municipal e também da função social da propriedade. Trata-se aí de um importante instrumento para tratar das políticas urbanas voltadas para o meio ambiente. Então, o Estatuto das Cidades, ele apoia o poder público na construção de políticas públicas e na identificação de áreas importantes para que a gente possa criar e desenvolver a nossa sociedade no sentido voltado para o meio ambiente. Então, cabe ao poder público, através do planejamento urbano, identificar as limitações que existem do ponto de vista de políticas ambientais e atuar em defesa do meio ambiente esse que é importantíssimo para as pessoas, para a sociedade como um todo. Voltando aqui ao quadro, outros elementos são importantes também para políticas públicas voltadas ao meio ambiente. O próprio IDH reflete no seu cálculo questões de ordem ambiental. O índice de felicidade mede o desenvolvimento da sociedade e se as premissas estão sendo relacionadas, e a questão ambiental também é importante. E o próprio BSC, né, que é um índice, a gente chama de Balanced Score, né, é um score balanceado, como é que eu poderia colocar? Um ranking de prioridades que são elencadas na formulação de políticas públicas e que são importantes a nível do Estado, quanto também na formulação de políticas internas para companhias, para grandes empresas que atuem também na defesa do meio ambiente. Ecossocialismo ou ecomarxismo? Agora nós vamos tratar de uma linha de pensamento que se relaciona com as questões de ordem ecológica, com a preservação ambiental e os elementos socialistas, os elementos com bases e fundamentos dentro de uma proposta, de uma filosofia marxista. Nesse sentido, então, o ecossocialismo vem como uma forma de antepor o pensamento capitalista, trazendo dentro do elemento ecomarxista uma crítica ao sistema de desenvolvimento da sociedade e uma premissa voltada para o desenvolvimento em relação às questões ambientais. Tanto o capitalismo quanto o marxismo, eles são importantes para a construção da sociedade e a pluralidade de ideias são importantes na construção de uma sociedade equilibrada. Quando a gente pensa no ecossocialismo ou ecomarxismo, ele surge justamente de uma reflexão pós-revolução industrial de que forma a nossa sociedade evoluiu nesse tempo.
Então, o ecossocialismo ele vai surgir lá na década de 60, reflexo também do pensamento hippie, do pensamento pacifista, que surge lá na década de 1960 e traz uma reflexão sobre as questões que envolvem o capital e o trabalho. Então, o ecomarxismo busca pensar de que forma a tecnologia tem influenciado na questão do trabalho e de que forma essas questões são importantes para a construção da sociedade. E nós vamos ver que o ecomarxismo ele está alinhado com o pensamento marxista e com um ideal socialista, porque ele propõe uma alterglobalização, ou seja, um pensamento de viabilizar alternativas para organizar a sociedade frente às mudanças promovidas pela globalização. Muito do crescimento da nossa sociedade hoje leva em consideração um padrão globalizado. Hoje o mundo é globalizado, nós temos acessos a tecnologias criadas e desenvolvidas em outros locais do mundo, só que essas tecnologias muitas vezes elas não são difundidas ou o dano ambiental que elas geram acabam sendo ali causadas e criando desconforto do ponto de vista ambiental. Se a gente olhar hoje o nosso padrão de desenvolvimento, ele é um padrão muito semelhante ao padrão americano, ao padrão europeu de desenvolvimento, só que nós temos elementos culturais, elementos de ordem ambiental que são brasileiros, que são próprios da nossa localidade, que muitas vezes não são relacionados com a nossa maneira de cuidar do meio ambiente ou de se desenvolver do ponto de vista econômico. Voltando aqui ao quadro, além dessas questões, o ecossocialismo também discute a exclusão social e a pobreza, os sociais e a degradação ambiental que são decorrentes do capitalismo. Então ele propõe uma desconstrução do modelo capitalista, justamente através da questão, a função social da propriedade, ou seja, ele propõe que as propriedades devem ser coletivas e não pertencentes a pequenos grupos ou a poucas pessoas, e a produção deve ser desenvolvida por produtores livremente associados. Ideias essas que são ideias compatíveis, por exemplo, com o socialismo. Então, o ecomarxismo ele busca trazer esses elementos socialistas e unir esses elementos à preservação ambiental, às noções de ecologia, que são importantes para a questão ambiental. Voltando aqui ao quadro, o ecossocialismo, o ecomarxismo, nos dias de hoje, ele é chamado de socialismo verde. E ele é discutido em diversos encontros mundiais que trazem elementos relacionados a esse ideal socialista de preservação ambiental. E por que socialismo verde? Porque esse modo de pensar enfatiza as contradições do sistema econômico e social capitalista, e suas críticas estão sobre a relação que o homem estabelece com a natureza, com a propriedade e com os meios de produção. Então, aqueles que adotam o pensamento ecomarxista acreditam que a dinâmica competitiva que o capitalismo impõe é a principal responsável pela crise ambiental. Então, existe uma necessidade, de acordo com o pensamento ecomarxista, de se refundar o capitalismo, de se refletir sobre o capitalismo, se desconstruir esse modelo e buscar a incorporação de um modelo socialista. Então, dentro da perspectiva marxista, a natureza ela não está ali a serviço do homem, e sim ela significa a totalidade do mundo que rodeia o homem. Justamente por isso, a formulação de políticas voltadas para o meio ambiente é bastante importante de acordo com o pensamento ecomarxista. Então, o ecomarxismo ele se constrói através de uma linha de pensamento filosófico, de elementos da ecologia e também de elementos geográficos que nos ajudam a ter um panorama da sociedade e entender de que forma nós estamos nos relacionando com o local onde nós vivemos, com o local onde nós ocupamos. Voltando aqui ao quadro, por isso que a ecologia humana ela é importante dentro do pensamento ecomarxista, já que a ecologia humana tem por objetivo estudar a relação que o homem estabelece com o meio ambiente natural. Quais são os elementos que nós dependemos do meio ambiente
para a nossa sobrevivência e de que forma nós estamos impactando esse ambiente. E por isso ela é uma ciência transdisciplinar, que tem elementos da sociologia no sua discussão, elementos da biologia, da física, da química, dentre outras áreas do conhecimento. É um conceito importante na aplicabilidade da sustentabilidade e do modelo de desenvolvimento sustentável, justamente porque a ecologia humana ela traz uma perspectiva e também busca alinhar os limites que a pessoa humana deve estabelecer para que ocorra o nosso processo evolutivo dentro do mundo. Outra questão importante para o ecomarxismo é a geografia humana, que estuda a relação que o homem estabelece com o espaço físico. Então ela estuda a interação que a sociedade estabelece com o espaço geográfico para entender o espaço em que nós vivemos. Então, hoje, por exemplo, a nossa sociedade depende do espaço geográfico para tudo. A nossa cidade, o local onde nós estamos agora, provavelmente não, com certeza, há décadas, há séculos atrás, era um local intocado, de natureza intocada. E nós transformamos a paisagem através das nossas ações, do desmatamento, através da questão das propriedades, dos meios de produção. E esse desalinhamento que nós promovemos na natureza gerou uma série de consequências e nós estamos pagando hoje o preço dessa falta de cuidado com as questões naturais. Voltando aqui ao quadro, além disso, a geografia humana ajuda a perceber as transformações humanas sobre o espaço no decorrer do tempo e também na influência do espaço geográfico sobre a sociedade que ali vive. Influência essa que muitas vezes vai gerar impactos na cultura dos povos. Outra questão importante é que a geografia humana se constrói através da análise da geografia do comportamento, da geografia crítica e da geografia marxista. Então o ecomarxismo ele surge na tentativa e com o ideal de trazer mais elementos para a discussão do desenvolvimento sustentável, promovendo um pluralismo de ideias e o fortalecimento de um pensamento, de um modelo de construção da sociedade que alinha as nossas expectativas, o nosso bem-estar social, o nosso desenvolvimento econômico, a preservação natural e, consequentemente, a construção de uma sociedade que se preocupa mais com as questões relacionadas ao meio ambiente e às desigualdades sociais. Situação, problema, construção de uma represa. Agora nós vamos analisar o impacto da construção de uma represa na vida das pessoas. Represas são construídas a todo momento dentro do nosso Brasil. Ela tem diversas funções e uma das principais funções da construção de represas está justamente em alinhar ali reservatórios de água para a produção de energia hidroelétrica. A nossa matriz energética é baseada em usinas hidrelétricas. A maior parte da energia gerada no Brasil é gerada através de hidrelétricas e isso se deve ao nosso modelo energético adotado e também à influência, por exemplo, como o nosso relevo, a nossa bacia hidrográfica, que permite a instalação de grandes hidrelétricas. Vamos ao quadro. Quando nós pensamos nessa situação problema, nós temos a figura do Arnaldo. Arnaldo vive na localidade de Santa Cruz da Serra. E em Santa Cruz da Serra será construída uma represa pela empresa Guimarães S.A. Essa construção gerará uma série de benefícios que vão desde a geração de empregos para a localidade, quanto também a uma maior disponibilidade de energia que pode levar, por exemplo, à instalação de indústrias que vão gerar emprego nessa cidade. Porém, Arnaldo diz que a construção dessa represa levará a uma perda expressiva de uma porção de terra produtiva e haverá impacto ambiental pela interrupção da piracema, além do êxodo rural e da perda da cultura local. Por que isso é importante? Quando a gente pensa na inundação que causa uma represa, quando se represa um rio, esse rio vai acumulando água e gera essa represa, inunda uma grande porção de terra. Isso tem um impacto biológico. Nós temos espécies de peixes que habitam locais onde o rio acaba tendo uma correnteza e dependem dessa correnteza para a sua sobrevivência, mas durante o seu período reprodutivo, eles migram para locais onde o rio é mais calmo. E isso se deve porque o sistema reprodutivo dos peixes depende de uma fecundação externa. Então,
Um local mais calmo favorece que a fêmea libere os seus óvulos na água e o peixe, o macho, libere os seus espermatozoides. E a fecundação do óvulo acontece no meio externo. É uma fecundação e um desenvolvimento externo que os peixes têm. Quando a gente gera uma represa, constrói uma represa, nós criamos uma barreira física. E muitas vezes isso impede que os peixes subam no rio. E as espécies que dependem da piracema, que é esse período onde o peixe migra para locais mais calmos do rio para sua reprodução, acaba sendo ali impactada por essa barreira física. E espécies que demandam dessa migração acabam sendo extintas porque nós temos uma maior adaptação àquela água parada de uma represa de espécies que não dependem, por exemplo, da piracema. Então existe todo um desequilíbrio ecológico. Além de questões locais, a criação de uma represa gera a expulsão de povos ribeirinhos, de pescadores daquela localidade podem ser afetados pela baixa disponibilidade de peixes nesse novo ambiente criado, dentre outras questões que são impactadas de ordem ali social pela construção de uma represa. Voltando aqui ao quadro, então o município e o estado justificam que existe uma necessidade de gerar energia para a sociedade e, por isso, a criação da represa requer um investimento bem menor quando comparado às usinas termoelétricas. Como, então, compreender e conciliar as posições de Arnaldo com as justificativas do município, do governo do estado e da empresa? E como a construção de uma represa se justifica frente às reivindicações de Arnaldo? Quando nós pensamos nessa situação, apesar de ser mais barata que a usina termoelétrica, as usinas hidrelétricas, elas necessitam de um estudo de impacto ambiental para entender se aquele é o melhor lugar para a construção. E ali, em momento nenhum, foi verificado a menção de que está sendo realizado um estudo para justificar que ali é o melhor local para se instalar essa usina. Então, hoje, a proposta de Arnaldo e essa cobrança vem justamente de trazer um pensamento, de pensar se o benefício se sobrepõe à função social da propriedade e aos eventos naturais, como, por exemplo, a piracema, para se obter uma energia mais barata. Então, se essa energia mais barata se justifica frente aos problemas sociais e ambientais que a represa irá gerar. Então, é essencial que qualquer empreendimento como esse tenha estudos de impacto ambiental e a formulação de um relatório de impacto ambiental para justificar se existe mesmo uma demanda na criação desse empreendimento. Dúvidas sobre o conteúdo. Se você tem alguma dúvida, algum ponto relacionado com a nossa disciplina ou deseja fazer algum comentário, participe enviando as suas dúvidas e comentários através do nosso chat.
Retornando aqui, vou aproveitar esse nosso momento de interação para fazer um convite para você, para que você possa participar da nossa atividade de hoje. Então aqui no quadro nós temos a instrução para o login da nossa atividade. Você pode entrar através do seu navegador em www.mente.com e digitar o código da nossa atividade, que é o 9388-2726. Então, com esse código, você consegue acessar a nossa atividade e participar no final da nossa aula de um momento de interação em relação aos conteúdos trabalhados aqui na nossa aula de hoje. Como nós não tivemos nenhuma dúvida, nenhum comentário através do nosso chat, eu vou seguir com os conteúdos, mas se você tem alguma contribuição, ao final da aula nós temos mais um momento para a nossa interação. Indicadores de sustentabilidade. Agora nós vamos tratar de indicadores e índices que nos ajudam a medir de que forma a nossa sociedade tem evoluído ou caminhado nos últimos anos. Os indicadores ajudam a nós tomarmos decisão ou ao poder público desenvolver políticas públicas através da mensuração dos objetivos e também das metas que são ali premissas do desenvolvimento da sociedade. Os indicadores dão um panorama geral da sociedade e ajudam na tomada de decisão, principalmente quando a gente pensa no desenvolvimento de políticas públicas. Vamos aqui ao quadro. Os indicadores de sustentabilidade, antes da gente falar deles, é necessário entender que indicadores são parâmetros. Eles apontam e tentam criar ali um modelo que busque analisar fatores importantes do desenvolvimento da sociedade. Então, todos os indicadores, eles são construídos através da seleção de análises de pontos que serão analisados e também, muitas vezes, os indicadores eles vão retratar uma situação, seja de forma isolada ou combinadas entre si com outros indicadores para se criar um sistema de análise. Então, por exemplo, quando se vai desenvolver uma política pública voltada para a construção de uma lei ou de alguma política voltada para a preservação do meio ambiente, busca-se analisar fatores ambientais. Então, índices de desmatamento, índices de criação de áreas de proteção, índices de impacto ambiental, de queimadas, de questões inerentes àquela questão para a construção de um índice. E esse indicador, ele busca ali analisar essas situações e trazer um panorama dessa análise. E é até importante para que se crie uma série histórica, para que se entenda se estão sendo realizados avanços na preservação ambiental ou nas políticas sociais que são medidas por um indicador. Voltando aqui ao quadro, além disso, os indicadores, eles podem ser combinados para a criação de índices, e os índices são ali a junção de um conjunto de indicadores e variáveis que ajudam o poder público na tomada de decisão e na previsão de possíveis relações sociais e também de questões ambientais. Existem uma série de indicadores que são, por exemplo, utilizados pelo IBGE. O IBGE tem os indicadores de desenvolvimento sustentável, que buscam medir o quanto a nossa sociedade está evoluindo nas questões de desenvolvimento sustentável. E a própria Agenda 21 traz ali parâmetros de análise que ajudam a quantificar o grau de desenvolvimento sustentável da nossa sociedade. Através dos indicadores e dos índices, nós temos um panorama geral da sociedade. E desde o final da década de 80, com o relatório de Brundtland, que gerou um documento muito importante para as questões ambientais, que é um documento chamado O Nosso Futuro Comum. Se você não conhece, fica a sugestão para que você busque esse documento, faça uma leitura, porque ele nos ajuda a compreender melhor as questões de desenvolvimento sustentável. Esse documento ele foi editado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, é uma comissão da Organização das Nações Unidas, e foi a primeira vez, através desse documento Nosso Futuro Comum, que se utilizou o termo desenvolvimento
sustentável. Então, quando a gente pensa num modelo de desenvolvimento sustentável, é algo muito recente. A gente está falando do final da década de 80. Então, tem ali um pouco mais de 30 anos esse documento. Se a gente pensar dentro de um panorama histórico, 30 anos é algo muito pequeno, é algo muito curto, perto da história do Brasil. Então, quando a gente pensa nos reflexos que foram gerados nos últimos 30 anos em decorrência de políticas públicas e da análise ambiental, nós tivemos uma série de avanços, mas ainda existem uma série de questões que precisam ser analisadas para realmente se ter um modelo de desenvolvimento sustentável que saia do papel e que seja presente na construção de uma sociedade. Voltando aqui ao quadro, então esse documento ele é muito importante porque ele traz novas perspectivas para a conservação do meio ambiente. E a conservação ambiental garante a qualidade de vida para a nossa geração e para as gerações futuras. Além do que, para se ter a conservação ambiental, garante um modelo de desenvolvimento baseado na sustentabilidade ambiental, que é um dos pilares da construção de um modelo de desenvolvimento sustentável. Nós temos, por exemplo, a WCED, que traduzida para o português é a Comissão Mundial sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente. Essa comissão também ajuda na elaboração de indicadores de sustentabilidade, porque ajuda com as suas pesquisas, com as suas propostas no desenvolvimento sustentável. E ajuda a gente a analisar que o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a habilidade das futuras gerações para satisfazer as suas próprias necessidades. Então, a nossa grande missão hoje na formulação de políticas públicas voltadas para o meio ambiente é conseguir ser suficiente, fazer com que a nossa sociedade viva com segurança e tenha qualidade de vida, isso nada mais é do que o desenvolvimento, dentro de regras e limites do ambiente biofísico, ou seja, a sustentabilidade. Então, hoje, nós devemos alinhar as nossas perspectivas e os indicadores nos ajudam a ter esse panorama geral da sociedade se nós estamos caminhando para o futuro, garantindo a nossa qualidade de vida, satisfazendo as nossas necessidades, mas sem comprometer o futuro. Porque o problema é que durante muito tempo se pensou apenas num desenvolvimento desenfreado, num desenvolvimento econômico, baseado em um modelo capitalista competitivo, onde se pensava apenas em crescer do ponto de vista econômico e não se pensava que o crescimento econômico poderia gerar desigualdade social, poderia gerar impactos ao meio ambiente. E hoje todos esses problemas criados ao longo do tempo se refletem na nossa sociedade, no desequilíbrio econômico que existe dentro da sociedade. Quando a gente pensa na distribuição de riqueza, nossa sociedade é uma sociedade muito desigual. Quando a gente pensa nas questões ambientais, nós temos muitos avanços feitos em relação ao meio ambiente nas últimas décadas, mas ainda a gente desmata muito, a gente polui muito, e isso é um problema quando a gente pensa para o futuro. Então a nossa grande missão é alinhar as expectativas do presente com as questões do futuro. Voltando aqui ao quadro, outro ponto importante é que nós temos o Instituto Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que também é apoiado pela Organização das Nações Unidas, que tem ali um painel de sustentabilidade que avalia o índice de desenvolvimento sustentável dos países. Então fica até como uma tarefa aí para que você possa ver como o Brasil está dentro desse painel de sustentabilidade. Então, esse painel ele compara países, cidades e empreendimentos em relação ao desenvolvimento sustentável. E esse tipo de análise ele é importante de ser feito por cada um de nós, porque gera ali possibilidades relacionadas ao enfrentamento das nossas dificuldades enquanto desenvolvimento da sociedade. Em 2001, a União Europeia, por exemplo, desde 2001, vem adotando uma série de políticas públicas voltadas para a questão ambiental, integrando as políticas públicas de desenvolvimento sustentável entre os países, porque não adianta a França ter uma política de preservação de meio ambiente, a Alemanha não. Não adianta a Itália cuidar de questões ambientais e Portugal não. Então a União Europeia alinha essas expectativas e muitas dessas políticas trazem impactos econômicos, sociais e de meio ambiente, promovendo, através dessas políticas, a garantia do crescimento econômico e da coesão social sem prejuízo à qualidade ambiental. Nós temos, por exemplo, a Europa, até 2040, busca banir a venda de carros baseados
gastados em combustível fóssil. É um dos locais do mundo onde mais cresce o uso de carros elétricos. Só que o uso de carros elétricos demanda de energia elétrica. E como produzir mais energia para suprir essa necessidade da sociedade? Então, a Europa investe hoje em pesquisas de energia solar, de produção de energia eólica, de fontes alternativas de produção energética que garantam esse desenvolvimento. E isso vai refletir não só no crescimento europeu, como do mundo todo. Então, essas políticas públicas devem ser sempre integradas e analisadas com bases nos indicadores de sustentabilidade. Indicadores de sustentabilidade 2. Vamos continuar analisando os indicadores de sustentabilidade e conhecendo alguns indicadores nossos, brasileiros, que ajudam na formulação de políticas públicas e na tomada de decisão em relação ao desenvolvimento social e ambiental. Vamos ao quadro. O Brasil tem como principal indicador, de principal maneira de medir os avanços em relação à sustentabilidade, o que nós chamamos de Plano Plurianual, o PPA. O Plano Plurianual é um plano desenvolvido e analisado que permite ali analisar e formular políticas públicas a médio prazo. Então ele é um instrumento de planejamento do governo federal a médio prazo das ações governamentais. Ele é instituído e revisado a cada 4 anos. E a cada 4 anos, então, ele passa por uma nova rodada de análise e de desenvolvimento. E essa rodada normalmente acontece sempre no segundo ano de governo federal. Então, nós tivemos a última análise do Plano Plurianual no ano de 2020 e ele vai refletir os anos de 2021, 22, 23 e 24. Então, os 2 últimos anos do governo atual, governo Bolsonaro, e os 2 próximos anos do próximo governo, seja um governo reeleito ou seja um novo governante que assuma a cadeira da presidência da República. E por que isso é importante? Porque muitas vezes no poder público as políticas públicas não são dadas continuidade quando se há uma troca de governo. Então muitas vezes os governantes analisam apenas as questões de ordem política e deixam de lado a importância social e ambiental e até mesmo econômica das políticas públicas e analisam, bom, essa política pública não foi criada por mim, então eu não vou dar continuidade nessa política pública, vou formular uma nova. E a gente perde muito tempo quando isso acontece. Então é importante que esse plano plurianual ele estabeleça metas também intergovernamentais, para que as políticas públicas tenham continuidade ao longo do tempo. E no Brasil nós temos políticas públicas que vão perdurando em vários governos, como políticas públicas de moradia, de acesso à renda, políticas públicas de preservação ambiental, de educação, que são mantidas através dos governos porque tem um impacto grande dentro da sociedade. Voltando aqui ao quadro, o Plano Plurianual ele é um instrumento instituído pela Constituição de 1988 com o objetivo de garantir o desenvolvimento econômico, social, poupar o meio ambiente e assegurar justiça para todos. E o próprio Plano Plurianual estabelece a criação de modelos de indicadores e criação de índices que meçam esses avanços dentro da sociedade. E por que os indicadores de sustentabilidade são importantes? Porque através desses indicadores nós conseguimos localizar oportunidades e também entender os problemas que a nossa sociedade possui para enfrentar esses problemas, ajudam a entender o comportamento da nossa sociedade e as inter-relações estabelecidas com o meio ambiente, com as questões econômicas, com as questões culturais, dentre outras questões. Ajuda a monitorar os processos e garantir eficácia das metas do Plano Plurianual e também da utilização do recurso público, algo muito importante e que tem uma grande relevância no desenvolvimento da sociedade, uma boa aplicação do recurso público, ajuda a medir a relevância e o impacto das políticas públicas, se elas estão realmente favorecendo o desenvolvimento da sociedade e até mesmo a comunicar os resultados do desenvolvimento da sociedade. Além disso, os indicadores ajudam na avaliação dos resultados alcançados ao longo do tempo e da efetividade dos trabalhos desenvolvidos pelas principais áreas relacionadas à formulação de políticas públicas e alertar aos ajustes que devem ser feitos. Por isso a importância de uma avaliação intermediária dos planos de ação. Então,
um plano plurianual, ele passa por revisão a cada 4 anos. Mas nada impede que no meio desse processo também se revise algumas metas, alguns objetivos e se alinhe às necessidades da sociedade. Por exemplo, ninguém pensava que a gente teria uma pandemia e isso leva a alinhamentos de políticas públicas, porque antes, se a questão da saúde tinha uma importância X, hoje ela tem uma importância Y. Se as questões de desenvolvimento de obras públicas, de infraestrutura, antes tinha uma importância muito grande, hoje a nossa prioridade é saúde. Então, os recursos devem ser alocados também de acordo com as necessidades da sociedade. Então, é importante que todas as políticas públicas, elas sejam avaliadas e analisadas a partir de índices e indicadores e sejam formuladas ao longo do tempo novas propostas que ajudem a alinhar as nossas expectativas, as nossas necessidades e o avanço da sociedade. Voltando aqui ao quadro, existem também indicadores de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável que são alinhados com a iniciativa privada, como, por exemplo, o Ethos para negócios sustentáveis e responsáveis, que ajuda a avaliar ali, é uma ferramenta que as empresas têm de autodiagnóstico, que ajudam as empresas a olhar para suas práticas sociais e sustentáveis. Então, são indicadores importantes de ordem privada. Existem indicadores, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE, nós falamos dele lá na nossa primeira aula, ele é criado pela B3, pela nossa bolsa, para avaliar as empresas, né? Fazer uma avaliação do desempenho das empresas dentro da sustentabilidade corporativa. Se essas empresas têm um crescimento sustentável, se elas têm políticas de governança corporativa, se elas atuam em favor do meio ambiente e criar um índice das empresas mais sustentáveis. E tem também o Triple Bottom Line, que é o TBL, que é uma ferramenta de avaliação da governança corporativa dentro das empresas, para que as empresas que adotam um modelo de governança corporativa, um modelo equilibrado de distribuição de poder, analisar também os reflexos das escolhas que estão sendo feitas ao longo do tempo e ajudar, consequentemente, na criação e no desenvolvimento de modelos de governança corporativa. Tecnologias para a gestão ambiental. Além da importância da criação de áreas florestais, das políticas públicas voltadas para o meio ambiente, o desenvolvimento tecnológico da sociedade também tem uma contribuição grande nas políticas e no desenvolvimento voltado para a gestão do meio ambiente. Quando nós pensamos em gestão ambiental, a gestão ambiental busca analisar o meio ambiente como uma ferramenta de desenvolvimento da sociedade. E muito se passa dessas ferramentas do uso ambiental através da preservação do que deve ser preservado e também de um uso racional dos recursos naturais que estão ali dentro da natureza, que servem para o nosso bem-estar social. Vamos aqui ao quadro. Quando a gente pensa nas práticas ambientais sustentáveis, toda prática sustentável é uma oportunidade para se desenvolver novas tecnologias de produção a favor da prevenção dos impactos ambientais e da conservação do meio ambiente. Então, hoje, muito se valoriza as questões de sustentabilidade. Empresas estão investindo cada vez mais na criação de modelos sustentáveis, na formalização de propostas industriais, na criação de modelos de desenvolvimento de produtos que se alinhem cada vez mais às questões de sustentabilidade. E esse alinhamento é importante para que se desenvolvam tecnologias de gestão ambiental que busquem produtos que prejudiquem menos o meio ambiente, que se implementem técnicas e práticas para reutilização de produtos, de matérias-primas, para melhorar os processos industriais, para a utilização de matérias-primas sustentáveis, para a criação de novos produtos, novas matérias-primas em favor da indústria, dentre outras questões. Voltando aqui ao quadro, então, hoje a tecnologia aplicada à produção traz uma série de benefícios ao meio ambiente. Por quê? Técnicas produtivas mais eficientes levam a economias de recurso e esses recursos naturais, eles são retirados da natureza e isso gera, consequentemente, um impacto. Hoje, se prioriza bastante a utilização de matérias-primas renováveis, então se investe bastante na criação de novas tecnologias para utilização de matérias-primas renováveis e também
para a geração de produtos com uma melhor eficiência energética. E eficiência energética é algo que já faz parte da nossa sociedade há um tempo. Não sei se você já ouviu ou já experimentou, já comprou um produto e analisou o que a gente chama de selo do Procel. O selo do Procel foi criado pelo Inmetro e em conjunto com outras entidades da sociedade civil para medir e avaliar a eficiência energética dos produtos. Então, quando você vai comprar ali uma geladeira, por exemplo, lá tem colada na geladeira o selo do Procel, que vai medir o quão eficiente é aquela geladeira. E isso é importante porque isso força os fabricantes a se adequar em regras para que o seu produto seja visto como eficiente e gera uma concorrência de mercado. Então, se um fabricante tem um produto mais eficiente, os seus concorrentes vão buscar alinhar os seus produtos ou melhorar o desenvolvimento dos seus produtos para que eles também alcancem esses índices de eficiência energética. E o consumidor, através desses índices, pode ser mais crítico na escolha dos seus produtos, na escolha do seu consumo, na escolha do fabricante, e isso ajuda também na preservação do meio ambiente. Voltando aqui ao quadro, outra questão importante é que nós temos tecnologias que impactam o meio ambiente, como a captação de energia solar. O sol é de graça, está disponível aí para o nosso uso. As plantas já fazem um uso tão bom, já utilizam aí o sol para o seu desenvolvimento, para a produção energética, e nós estamos cada vez mais entendendo a importância da energia solar. Ainda é uma tecnologia nova, e por ser nova, ela é uma tecnologia bastante cara para se implementar. Só que como nós temos uma aceitação da sociedade e mais empresas investindo na tecnologia da geração de energia solar, o custo para a implementação tem diminuído aí a cada ano. E isso é importante para a adoção cada vez maior desse modelo energético dentro da sociedade. Nesse sentido, qual a importância da tecnologia de geração de energia solar? Quase nenhum impacto. Qual é o impacto da geração de energia solar? A construção dos painéis e o descarte dos painéis. Então, o impacto é muito menor quando comparado, por exemplo, a uma termoelétrica, que queima gás natural ou óleo diesel, lançando na atmosfera gases do efeito estufa. Ou como, por exemplo, as hidrelétricas, que demandam do alagamento de uma grande porção de terra para a instalação da usina. Então, essas pequenas modificações são importantes para que a gente analise e entenda que a nossa sociedade se beneficia da criação de novas tecnologias. E uma dessas tecnologias é a geração de energia solar. Voltando aqui ao quadro, outra questão importante é a utilização de matérias-primas alternativas, como por exemplo o bambu. O bambu tem aumentado aí a sua utilização na sociedade cada vez mais como matéria-prima alternativa. Na Ásia ele já é amplamente utilizado e no Ocidente ele vem ganhando cada vez mais usos na fabricação de utensílios, produtos de reciclagem. Hoje existe um investimento muito grande da sociedade nos condomínios, nas prefeituras, para a adoção de pontos de reciclagem, de políticas voltadas para a reciclagem. E a reciclagem tem um impacto ambiental grande, porque tira dos aterros sanitários o resíduo reciclável e coloca esse resíduo como matéria-prima na indústria, e tem um impacto social importante também, porque nós temos pessoas que vivem da reciclagem. E também moléculas sintéticas que substituem, por exemplo, o couro, o couro ecológico. Então, os tecidos sintéticos hoje ganham cada vez mais mercado, e também moléculas de usos industrial, de usos agrícolas, que têm uma importância também grande na gestão ambiental. Hoje a nossa sociedade tem uma série de demandas. Cada vez mais a nossa demanda por alimentos vai ser maior, porque nós estamos vivendo mais, a nossa população aumenta todo ano, então uma demanda por alimento depende de tecnologias que avancem também nessas questões, como por exemplo o melhoramento genético. Uma maior expectativa de vida gera uma pressão em relação ao solo, ao uso de matérias-primas e também, consequentemente, aos alimentos. Nós somos uma sociedade baseada em produtos tecnológicos, celulares, computadores, televisores. E isso tem um impacto na natureza, principalmente no descarte desses produtos.
Existe uma necessidade no monitoramento de condições ambientais, justamente para garantir que sejam desenvolvidas políticas públicas que alinhem o nosso desenvolvimento com a questão ambiental. Hoje, infelizmente, nós temos problemas de saneamento básico ainda na sociedade e esse esgoto não tratado é potencialmente poluidor, então a gente tem que pensar também em tecnologias que melhorem as condições de saneamento básico e até mesmo estudos de ocupação do solo, para que se entenda se nós estamos evoluindo enquanto sociedade em favor do desenvolvimento ambiental. Então essas pequenas demandas geram a possibilidades para a criação de novas tecnologias. Quem sabe você, no futuro, pode ser ali um líder da sociedade na formulação, no desenvolvimento de mais tecnologias que possam aí beneficiar a sociedade através da preservação ambiental. Situação, problema, reunião na ONG Viva Piracema. Vamos continuar analisando a nossa situação, problema, que propunha a criação de uma represa na cidade de Santa Cruz da Serra e essa empresa iria tomar uma grande porção de terra para a criação, através da barragem, iria inundar uma grande porção de terra. Existiam discussões de ordem biológica, como a interrupção da Piracema, de ordem social, como o êxodo rural, a questão cultural dos trabalhadores que vivem da pesca, dos povos ribeirinhos. Então existe uma demanda da sociedade, por outro lado existe uma questão econômica envolvida. A geração de energia hidrelétrica é mais barata que a termoelétrica. Então isso justifica muitas vezes a construção de represas. Só que existe uma necessidade de estudos de impacto ambiental, justamente para se entender se realmente existe essa necessidade e se aquele é o melhor lugar para a construção dessa represa. Vamos aqui ao quadro. Arnaldo tomou para si a questão e, junto com os moradores da região e todos que apoiam ele nessa missão de pensar sobre a construção da represa, elaborou uma reivindicação por meio de um requerimento oficial à Presidência da República, demonstrando o quanto o sistema capitalista nesse local está se sobrepondo aos interesses comuns e locais. Por que um documento enviado à Presidência da República? Porque toda a questão ambiental é chancelada pelo governo federal. Então, o Ministério do Meio Ambiente, no caso, a Política Nacional do Meio Ambiente, que estabelece o CISNAMA, e o CISNAMA está diretamente envolvido em questões que se relacionam com eventuais prejuízos ambientais, todo requerimento que busque chamar a atenção do poder público é encaminhado para esse Sistema Nacional de Proteção do Meio Ambiente e órgão vinculado ao governo federal. Voltando aqui ao quadro, para a redação desse documento, reuniram-se todos os moradores e interessados de Santa Cruz da Serra numa ONG, chamada de ONG Viva Piracema. Só que essa reunião contou com a resistência de algumas pessoas, inclusive de Arnaldo, porque essa ONG ela prega ideias ecomarxistas. Foram nessa reunião reclamadas questões técnicas como a ausência de um estudo prévio de impacto ambiental e de vizinhança e a fundamentação se deu com base no equilíbrio entre o capital e o bem comum. Nesse sentido, o que é a ideologia ecomarxista da ONG Viva Piracema? Por que a resistência de algumas pessoas em relação a essa ideologia e qual a importância das influências filosóficas? Quando a gente pensa nas questões que envolvem essa discussão, muitas vezes quando se pensa na filosofia ecomarxista, muitas pessoas têm resistência a essa palavra, ou quando se usa a palavra socialista, marxista, justamente porque a gente vive numa sociedade polarizada. E essa sociedade polarizada, onde tudo acaba sendo politizado, acaba não discutindo ou não permitindo, muitas vezes, uma pluralidade de ideias. E uma das premissas de um desenvolvimento sustentável é que nós tenhamos, dentro da discussão, uma pluralidade de ideias, onde sejam valorizadas tudo aquilo que contribui para a construção de uma sociedade. Então aqui nós temos uma ONG que tem o seu ideal próprio e as pessoas que são vinculadas a uma ONG, que ajudam, participam na construção e nos trabalhos de uma ONG, se sentem identificadas com aquele modelo de pensar. Então, aqui a proposta ecomarxista, ela se insere dentro das premissas, dos objetivos que essa ONG desenvolve de trabalho. Então, trabalhos ligados à cultura local, à preservação do meio ambiente. Então, a resistência de algumas
pessoas se dá muitas vezes em relação ao ideal e não ao serviço que essa ONG presta em prol da sociedade. Então, quando a gente pensa o que a ideologia ecomarxista da ONG Viva Piracema, é uma ideologia baseada em uma crítica ao sistema capitalista, a uma premissa social, uma socialista verde, que entende que o capitalismo é quem gera todo esse desequilíbrio ambiental. Então nós precisamos desconstruir esse capitalismo e adotar um modelo que compatibilize o nosso desenvolvimento de acordo com essas premissas dessa ONG. O que não é algo que deve ser... Não deve ser visto como algo certo ou algo errado, é apenas uma premissa filosófica. Nesse sentido também, a resistência está justamente porque as pessoas politizam as coisas ou porque não existe um conhecimento em relação à perspectiva, ao pensamento ecomarxista. Voltando aqui ao quadro, e qual a importância da influência filosófica. Então, a ONG Viva Piracema, ela é inspirada na ideologia marxista. Ela valoriza a proteção do meio ambiente e do trabalho. Por essa razão, ela defende também a Piracema, que garante que o meio ambiente siga o seu curso natural e o trabalho dos pescadores. A resistência muitas vezes vem da falta de conhecimento sobre o que se trata essa ideologia. Então se pega muitas vezes o nome, o termo, mas não se entende, não se compreende, por exemplo, o que significa esse termo. Então a importância das influências filosóficas, elas são importantes para que a gente entenda o que ocorreu no passado e olhe para o presente com a proposta de resolver os problemas da sociedade atual, fortalecendo essa sociedade para o futuro, para os interessados e para as futuras gerações. Dúvidas sobre a aula e atividade no Kahoot. Nós vamos realizar uma atividade em outro aplicativo, o Mentimeter, porque o Kahoot tem um número limitado de pessoas que podem participar, mas se você tem alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro, ou deseja fazer um comentário sobre a aula de hoje, envie participando no nosso chat. Vamos colocar aqui no quadro o login para a nossa atividade. Então, para você acessar essa atividade que nós vamos realizar em conjunto, você deve entrar lá em www.mente.com e digitar o código 93882726. E assim você vai acessar a nossa atividade.
Retornando aqui, vamos então para a nossa atividade aqui no quadro, onde a gente vai realizar essa atividade no Mentimeter. São duas perguntas em relação aos temas trabalhados na aula de hoje. Vamos para a primeira pergunta. Instrumento de planejamento das ações governamentais criado pela Constituição Federal de 1988. Esse instrumento de planejamento é o Plano de Democracia? É o Plano Plurianual? É o Plano Florestal ou é o Plano Real? Qual instrumento de planejamento que a Constituição de 1988 criou, que a gente viu na aula de hoje? Vou esperar as respostas. Mais alguns segundos para que as respostas cheguem. 100% das pessoas, então, responderam que é o plano plurianual. Vamos ver se está certo. Então, mostrando aqui a alternativa correta. A alternativa correta é plano plurianual, que foi criado ali pela Constituição de 1988 e estabelece metas, ações governamentais que vão ser realizadas num período de 4 anos. Vamos para a próxima, que é linha de pensamento que acredita que a dinâmica imposta pelo capitalismo é responsável pela crise ambiental. Qual é essa linha de pensamento? É a democracia? É o neoliberalismo? É o anarquismo ou é o ecomarxismo? Vamos esperar as respostas. % das pessoas acreditam que é aí o ecomarxismo. Vamos ver qual é a resposta correta. A resposta correta é o ecomarxismo, que é uma linha de pensamento que critica o capitalismo e entende que a dinâmica imposta pelo capitalismo é a responsável pela crise ambiental. Como nós não temos nenhuma pergunta nem comentário, vamos para a finalização da nossa aula de hoje. Recapitulando, vamos recapitular os principais pontos que nós discutimos na nossa aula de hoje, aqui no quadro. Nós iniciamos a nossa aula falando de políticas públicas ambientais. Nós vimos que as primeiras políticas públicas voltadas para o meio ambiente no Brasil foram criadas na era Vargas, no início da década de 30, e que depois passaram por reformulações durante a década de 60, e que grande parte das políticas públicas que nós temos hoje foram criadas a partir da década de 70, com críticas em relação à poluição, a um olhar maior da sociedade da importância da preservação ambiental. Depois nós tratamos do ecomarxismo ou ecossocialismo, que é o socialismo verde, é um socialismo voltado para o meio ambiente, que traz críticas ao sistema capitalista e nos ajuda, dentro de uma discussão, de uma pluralidade de ideias, a chamar a atenção em relação à questão ambiental, a importância do capital versus o trabalho, elementos de geografia humana, de ecologia humana se inserem dentro desse contexto. Depois nós falamos de indicadores de sustentabilidade. Vimos que os indicadores nos ajudam a quantificar, a mensurar os avanços da sociedade ao longo do tempo. E finalizamos a nossa aula falando da importância das tecnologias para a gestão do meio ambiente. Tecnologias essas que nos apontam para o futuro, como, por exemplo, questões relacionadas à produção energética, a novos modelos sustentáveis de produção energética que atendam à demanda da sociedade, novos produtos mais eficientes, produtos que garantam a nossa qualidade de vida e que também preservem o meio ambiente, o cuidado com a gestão dos resíduos, com o saneamento básico, o pensamento em relação à alimentação, ao crescimento populacional, tudo isso deve ser avaliado na criação de novas tecnologias de gestão ambiental. Na aula de hoje, então, nós tivemos essa perspectiva, tanto da questão das políticas públicas, quanto também do desenvolvimento da nossa sociedade, através da mensuração dos avanços e também da elaboração de novas tecnologias. Não deixe de fazer a leitura do capítulo 3 do livro da disciplina, que se insere no contexto da discussão da aula de hoje e traz elementos importantes para a construção da nossa disciplina.
Caso você tenha alguma dúvida ao longo dos seus estudos semanais, eu fico à disposição para te ajudar, sempre pensando na importância da responsabilidade social e ambiental na construção da sociedade e também na importância que esse tema tem na sua formação acadêmica e na sua futura atuação profissional. Eu finalizo a nossa aula por aqui, bons estudos e até o nosso próximo encontro.